Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Está no ar o programa Memórias. E o entrevistado de hoje é o artista plástico Mauro Villarreal. Mauro, muito obrigada pela tua participação e seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui. Mauro, você é escultor, desenhista, pintor, são 11 anos de carreira na arte. Conta pra gente o que você fazia antes, como foi essa transição de carreira? Caramba, eu, enfim, desde criança sempre vivi envolvido com arte, com desenho, porém, naquela grande crise ali de 98, eu tinha uma filha pequena e a necessidade de botar comida na mesa. Acabei fazendo um concurso para o Estado e durante 10 ou 11 anos eu fui policial militar. É uma diferença grande. Foi uma diferença enorme, uma época bem intensa da vida, mas que valeu de muito aprendizado. Uma das suas primeiras fãs, vamos dizer assim, foi a sua filha, a Duda. A Duda, isso. E nós temos um depoimento dela falando sobre ela como fã, como filha. Roda aí. Oi, meu nome é Eduarda, eu sou a filha mais velha do Mauro. Eu provavelmente fui a primeira fã dos desenhos dele, porque desde que eu nasci, ele faz desenhos meus e desenhos, né, no geral. Eu acho que a primeira lembrança de um desenho que ele fez meu é um de quando eu tenho uns dias de vida só. E eu sempre acompanhei ele nessa jornada. Ele teve que abrir mão desse sonho dele de ser desenhista por um tempo para conseguir manter uma estabilidade financeira pra gente quando eu era criança. E quando ele conseguiu, ele começou a desenhar e começou a trabalhar com isso, e hoje em dia ele é um orgulho para todo mundo da família. O meu pai é a pessoa que eu conheço que mais se dedica nisso. Ele diz que não é um dom, mas eu acho que em partes pode ser, e eu sou muito orgulhosa dele por tanto esforço que ele tem com isso e por ele ter seguido os sonhos dele. Olha só que sensacional. Caramba, acho que vocês escolheram um dos momentos mais intensos para isso, que... Caramba, acho que estou envelhecendo, estou ficando chorão. Olha só que demais, a gente adora isso. Caramba, E foi bem isso como ela falou, eu lembro ela tinha uns 3 dias de vida quando eu desenhei ela deitada no berço pela primeira vez, então Sem doido palavras. isso. É bem complicado lembrar disso tudo, porque, cara, dá muita vontade de abraçar ela e de estar... A gente acaba... Ela é adulta já, né? Tem a rotina dela, os compromissos, trabalho, faculdade e tudo mais. Então, às vezes eu sinto falta de ter mais esse contato diário com ela. E uma coisa que me veio à cabeça agora é que, cara, eu sempre tive essa vontade de ser pai. Com o advento das redes sociais, há poucos anos, né? Ela já era razoavelmente grande, ela já devia ter seus 12, 13 anos quando eu fiz a minha primeira rede social. E acabei ganhando um pouco de visibilidade na época. E um dia entrou uma mensagem numa dessas redes. Era uma amiga da época de primeiro ou segundo grau ali, tipo, de muitas décadas atrás. E a mensagem dela pra mim foi: Oi, Mauro, tudo bem? Que bom te encontrar. Eu não acredito, tu conseguiu ter a tua Duda. Porque eu lembro que eu comentava com ela que eu ia ter uma filha e o nome dela ia ser Duda. Já tinha até um nome bem antes de nascer. Eu tinha o nome, eu tinha tudo. Que legal. E deu certo, cara. A Duda falou antes a respeito de dom.
Você acredita que exista dom ou é algo que a gente vai aprendendo? O dom ele vem ao longo do tempo. Bom, eu acho que a maior parte disso tudo, o maior dom mesmo é a paciência, porque tu ter aquela capacidade de ficar 20, 30, 40 horas em cima de uma folha de papel, eu acho que esse é o grande dom. Mas ao mesmo tempo, caramba, eu lembro de mim mesmo com 6 anos em frente a uma TV preto e branco lá em Porto Alegre assistindo um documentário sobre Pablo Picasso. Então, eu não era uma criança muito típica. Enquanto todo mundo estava assistindo desenho animado, eu estava assistindo Pablo Picasso desenhando touros. E você sempre gostou de desenhar, de pintar, de criar? Sim, sim. Eu acho que assim, 70% do trabalho é a ideia, sabe? Os outros 30% ali a gente divide entre realmente uma capacidade extra e muita técnica. Mas o grande segredo dos grandes artistas são as ideias. Foi o Andy Warhol quando resolveu que ia pintar uma lata de extrato de tomate, sabe? Foi essa ruptura, essa capacidade que alguns têm de simplesmente romper o que está estabelecido, sabe? Foi Da Vinci quando estava todo mundo trabalhando arte sacra, uma visão bidimensional, e ele foi lá e simplesmente criou uma estética totalmente diferente, onde ele dava tridimensionalidade. Então, eu acho que essa é uma das grandes capacidades que a gente tem que ter, é ver o que está acontecendo hoje e o que pode vir a acontecer e fazer essa transição. E inovar sempre, né? Eu acho que o maior risco de todo mundo que trabalha com arte é, ao longo do tempo, cair em uma zona de conforto, virar um cover de si mesmo. Eu tenho uma relação muito íntima com música, apesar de ser um péssimo músico, um péssimo instrumentista, um cantor, Cantor, olha só. Sofrível. Sofrível é a melhor palavra. Mas eu tenho muita admiração para aquela estética do músico que compõe algo e ele olha aquela música e ele pensa, caramba, nessa música cabe um oboé, um piano. E ele não sabe tocar piano. Ele vai e ele estuda piano para colocar naquele trecho específico. E eu sou esse tipo de desenhista, esse tipo de pintor. Eu acho que o resultado final nada mais é do que uma mensagem que a gente quer passar e que eu não tenho a capacidade, às vezes, de expressar, de verbalizar. Então, eu uso a pintura para traduzir isso. Um dos primeiros quadros seus foi feito no ensino fundamental ou no ensino médio? Eu acho que foi no comecinho... Não, na verdade, um dos primeiros quadros assim, que a minha mãe ainda tem lá foi lá na 5ª série. Mas assim, aquele quadro mesmo, pintar minha primeira tela foi no comecinho dos anos 90. Aí com tela, com tinta, com tudo direitinho. Eu pergunto, sabe por quê? Nós conseguimos contato com uma das suas professoras, Denise Klippel. Ela tem um dos seus primeiros quadros. Roda aí. Hoje é um dia muito especial para mim, porque vou homenagear uma pessoa muito importante que marcou muito a minha vida como professora. Nossa amizade vem de longos anos. Em 1991, tinha um menino que ficava no fundo da sala, bem quietinho, e a gente dava o conteúdo e ele ficava desenhando. No final da aula, ele entregava o desenho do professor. E este menino nada mais é do que Mauro Villarreal. Essa nossa amizade foi por muitos anos. Eu e meu marido eram professores dele e a gente era amigo, né? Depois a gente se afastou, depois vi ele foi policial da brigada, né? Trabalhava nas horas vagas, nós tínhamos uma empresa de som, ele trabalhava com nós como segurança e depois saiu da brigada. Daí quando eu fiquei muito feliz quando ele foi atrás do seu sonho.
botar a sua carreira, a carreira em ação, né? Então o Mauro fez uma trajetória muito bonita, né? E eu sempre trago ele para falar para os meus alunos em projeto de vida, que é uma disciplina do ensino médio integral. E eu tenho o privilégio de ter um dos primeiros quadros do Mauro, que foi este aqui que ele fez em homenagem a meu marido e a mim, tá? E depois, com o tempo, ele me deu mais uma gravura, que foi essa, tá? Então ele fez parte da minha vida. E o Mauro, ele não parou aí. Ele também já fez livrinho de história infantil, né? Que esse é a Bruxinha Cresci, que é inspirado na filhinha dele, né? E eu tenho muito orgulho, a nossa amizade vai de anos, e sempre que eu posso, eu trago ele para falar dos meus alunos, para ver como a gente pode correr atrás dos nossos sonhos. Então eu só quero homenagear essa pessoa maravilhosa, esse pai maravilhoso que ele é, um bom aluno, sempre foi, e sempre correu atrás do que ele queria. Então eu só tenho a agradecer o privilégio de ter conhecido, meu querido. Eu sempre te digo que tu é como um filho. Eu e o meu marido, José, a gente sempre acompanha o seu sucesso. Estamos contigo e tu sabe, se um dia tu precisar de nós, eu sempre te falo. Tu tem aqui a segunda mãe. Um beijo, fica com Deus. Professora do ensino médio ou ensino fundamental? Ensino médio, primeiro ano, né? Ela dava biologia, se não me falha a memória, e ele dava inglês. Que legal. E Mauro, como é que é voltar àquela escola para falar com os alunos da tua professora sobre projeto de vida? Caramba, Qual é a sensação? O que eu vou te dizer? A última vez que eu fui lá, eu estava na sala onde eu estudava no início dos anos 90, eu estava com a minha professora ali, e eu tinha por hábito, no intervalo, desenhar no quadro. Caramba, eu tava lá e tava toda aquela molecada, e isso foi bacana pra caramba. Eu voltei no quadro onde eu desenhava e eu rabisquei o quadro de novo, e aquilo lá foi uma sensação muito maluca. Me deu uma sensação de um ciclo se fechando e dando início a outro, tão bonito quanto, mas é estranho, sabe? Porque é um diálogo do Mauro de hoje com o Mauro de 14 anos, isso é muito bacana. E você lida bem com o encerramento de ciclos? Tem uma certa dificuldade? Não, eu acho que... Eu sempre tenho em mente que ao se fechar um ciclo, é sinal que outro está abrindo, e aí eu vejo a metade do copo cheio de novo. Exatamente. Não é exatamente assim, mas uma vez eu li ou ouvi, também não lembro, um pensamento que dizia o seguinte: quando a gente resiste ao fechamento de um ciclo, a gente bloqueia toda a nossa oportunidade de evolução. O reinício. É, o reinício, exatamente. Então, às vezes, a gente, por achar algo tão bom, tão marcante, a gente quer ficar ali, né? Então, a gente tem que olhar para o passado com a sensação de dever cumprido, de que foi bom, mas que o que está por vir é melhor ainda. Sem dúvida. E a gente traz muitas experiências boas, isso tudo. Isso que é o fundamental. O grande problema da gente é que eu acho que, sei lá, estabelecendo uma proporção, a gente tem 20% de experiências ruins e 80% de experiências boas no dia a dia. Mas a nossa cabeça tende a focar naqueles 20% que são ruins, e aquilo ali a gente fica remoendo. Então, sempre que isso acontece, eu digo, não, peraí, a gente tem 8 dias bons aí, em 10, vamos focar nisso. Exatamente, exatamente. A sua professora Mauro fala da evolução dos seus quadros. Então, se a gente pegar um quadro lá da época do ensino fundamental e um quadro atual, como você vê essa evolução? Quais são as diferenças na questão da técnica, inspiração? O que você pintava antigamente mudou? Como é que é? Eu acho que a principal diferença é que hoje eles têm moldura. Não, mas eu consigo ver evolução, felizmente, ver diferença num quadro de 6 meses atrás.
para hoje. Teve eventos muito marcantes na minha vida e uma delas foi o dia que um amigo lá de São Paulo, um grande pintor, o Satu Rodrigues, que sabe aqueles caras que tu era fã e que hoje são grandes amigos. E ele olhou para um quadro meu e disse, cara, vamos lá, bota mais movimento, mais movimento. E aí eu pensei, caramba, aquilo ali foi um divisor de águas na minha cabeça, sabe? E aí eu passei a primar por isso, para dar movimento, para fazer com que parecesse que aquele meu quadro fosse um frame de um instante, um pedacinho de um momento que foi capturado ali. Então eu acho que a principal diferença hoje é essa. Eu gosto de retratar o que eu quero com qualidades e com defeitos, com erros e com acertos, mas principalmente parecendo que aquilo ali foi um instante capturado. O mais próximo da realidade. Talvez... Com profundidade. E também, se às vezes a realidade não tem coragem de ser daquele jeito, aí a gente transforma ela para representar. Esse programa é um bate-papo filosófico, é incrível. E quem fala sobre a técnica de Mauro Villarreal ao pintar é uma amiga sua, Mauro, de São Paulo, Letícia Chamoni. Roda aí. Então, o Mauro é um grande amigo, né? Eu moro em São Paulo, mas apesar da distância, ele é muito presente na minha vida. E falar sobre ele é muito fácil, porque ele é exatamente o que todo mundo vê, né? Ele é um cara super simples, ele é gaúcho raiz, ele é caseiro, ele é paizão, ele precisa, sim, se ele tiver um All-Star vermelho dele, 3 pincéis, está feliz, não precisa de mais nada, adora ajudar. E as paixões da vida dele: Clarinha, né, a filha dele em primeiro lugar, Rio Grande do Sul, apaixonado pelo estado, e em terceiro lugar a arte, né, que é também a grande paixão da vida dele. E como artista ele é uma inspiração para mim, né? Ele tem um jeito único de interpretar a realidade, ele tem um traço único, muito colorido, muito romântico. Ao mesmo tempo ele é muito detalhista com cada obra. Ele se preocupa muito com a questão de perspectiva, realidade, sombra, luz. E ele tem uma mania de esconder mensagens ocultas em cada obra. Então, se você olhar as obras dele, procurar bem, vai ver que tem sempre um easter egg escondido lá. E eu adoro a sensibilidade que ele coloca em cada cena, a forma como ele vê o mundo, né? Ele coloca muita beleza de dentro dele em cada uma das obras. Ele é um artista único. É impossível não gostar de ouvir a Letícia falando. É uma grande colega, uma grande amiga. E sim, caramba, essa estética All-Star e tinta é fundamental na minha vida mesmo, ela tá muito correta. Então, e essa questão dos easter eggs é uma mania que eu gosto de sempre ocultar. E como eu te disse, cara, eu acho que tô na fase mais chorão da minha vida, sabe? Dia desses estava um pessoal da Secretaria Estadual de Turismo lá em casa. E eu já tenho, assim, um roteiro, assim, sabe? Que a minha casa, ela tem um roteiro, assim, que tu consegue fazer um círculo dentro dela e voltar ao início sem precisar passar 2 vezes no mesmo lugar. E aí a gente tá fazendo aquele circuito ali, eu tô apresentando os trabalhos que eu expus fora, trabalhos daqui também. E aí chegou num momento lá que eu tô mostrando uns quadros e tinha umas... E casualmente eles estão juntos, um quadro que tem um easter egg da Clara e outro que tem um easter egg da Duda. E eu explicando aquilo, assim, me segurando para não chorar, porque, pô, cara, os caras da Secretaria de Turismo do Estado, e eu tinha que me controlar, mas essa é uma mania bem antiga que eu tenho, eu gosto de esconder mensagens subliminares ali. Essa fase chorona pela qual você está passando ajuda ou atrapalha no processo de criação? Não, ela ajuda pra caramba. Eu acho que quando tu tá mais emotivo mesmo, quer dizer que tem mais sensibilidade. A tua sensibilidade já tá no teu limite ali. E ela tá saindo, literalmente.
A tua sensibilidade está escorrendo pelos olhos. O que te inspira, Mauro? Em primeiro lugar, os boletos, né? Vamos ser realistas, não vamos... A gente tem que ser pragmático também, então eu procuro encarar isso como forma de expressão. O Alisson tá rindo. Pô, caramba, né? Mas não tem inspiração maior do que o pessoal da RGE batendo na tua porta. Mas eu acho que é a mensagem. Eu gosto de contar uma história ali. Às vezes ela tá falando com a Hag, uma amiga, uma colega aqui de Caxias do Sul. E as pessoas, sobre isso, as pessoas às vezes dão uma viajada ali, eles encontram explicações que nem quem compôs queria explicar, mas é lindo isso, é bacana pra caramba, porque a leitura está muito mais nos olhos de quem lê do que em quem escreveu, né? Então é legal, porque quem me conhece consegue ler os meus trabalhos com olhos de quem sabe o que eu estou tentando dizer. Isso é muito bonito, é muito bacana, é muito gostoso de saber que tem quem consegue fazer isso. Acredito que o pintor, o artista plástico e quem analisa a obra é como se fosse um complemento, né? 50% de o que um quis dizer, e 50% do que o outro consegue interpretar de acordo com a sua bagagem intelectual, conhecimento, enfim. Mauro, as obras de arte que não são por encomenda, que você decide criar assim, do nada, você pensa antes na mensagem que quer passar ou simplesmente vai desenhando e vai surgindo? Como é que é? Não, eu gosto de estudar tudo muito bem estudado. A estética. A primeira coisa que me surge é a mensagem. A partir dali eu defino qual vai ser a estética que eu quero trabalhar. Se eu quero algo mais pro real, algo mais surreal. Então, e a partir dali eu faço os estudos, os esboços. Eu sou meio metódico, apesar de não ser uma pessoa, não ser um ser metódico. Quando eu tô querendo que me leiam, quando é algo totalmente autoral, aí sim, eu sou bem rígido, eu gosto de atingir o objetivo, eu gosto de acertar na veia. Conta pra gente uma história por trás de uma obra que você fez. Caramba, vamos... Bom, por exemplo, um quadro que teve um alcance grande, vamos dizer, eu tive um quadro que foi escolhido como um dos símbolos do tricampeonato da Libertadores do Grêmio 2017. Eu raramente consigo assistir futebol, não é um hábito que eu tenho, mas casualmente eu estava assistindo um jogo entre Grêmio e Barcelona de Guayaquil. Aquele momento que tu deita na cama, a Clarinha dormiu, eu ligo a TV e vou dar uma zapeada e tal. Tava dando futebol. E aí ficou ali e deu aquele lance da defesa do Marcelo. E eu pensei, cara, eu acho linda a estética, a plástica do futebol. E eu pensei, caramba, eu tenho que pintar esse quadro. Mentalmente, na hora, eu defini como é que ele seria. No outro dia, levantei, comecei a pensar a respeito. Acabei pintando o quadro. Dali alguns dias o Grêmio foi campeão da Libertadores. Esse foi campeão na quarta. Na sexta-feira, o Patrício Boques, o ex-lateral do Grêmio, que é um querido, é um grande amigo, me liga. Na sexta-feira, disse, olha, o Marcelo tá voltando, tá chegando, já chegou no Brasil, e ele quer falar contigo. Tu consegue ir na casa dele amanhã? Fui na casa do Marcelo no sábado. Enfim, ele autografou o quadro juntos. Autografamos o quadro juntos. E um tempo depois eu estou em São Paulo. A direção do Grêmio me liga dizendo que o quadro foi escolhido como um dos símbolos e que seria parte do acervo permanente do clube e hoje está no Museu do Grêmio. Que incrível, que incrível. Então, os grandes trabalhos que eu tenho e que me geraram uma visibilidade, me proporcionaram alguma visibilidade mesmo, eles surgiram assim, sem pretensão.
tempo atrás eu fiz uma ilustração, eu estava deitado 2 da manhã, me veio à cabeça uma possibilidade de fazer um mashup. O mashup é quando se pega 2 referências totalmente diferentes e une elas num trabalho só. Eu fiz um link psicológico entre os personagens dos Simpsons e personagens de The Walking Dead. E uni os 2 num universo só. Aquele trabalho ali, um dia a Duda me liga, diz: pai, vai pra internet ver o que está acontecendo. Eu fui para casa, não estava em casa, cheguei em casa, fui olhar o computador. A cada atualizada que eu dava, assim, as visualizações ali subiam 5, 10 mil. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, o motivo daquilo. Liguei para minha filha, disse: Duda, o que está acontecendo? Ela disse: não, o elenco de The Walking Dead está compartilhando o teu trabalho. Sabe? Qual é a sensação, Mauro, nesse momento? É uma sensação cara, eu não estou entendendo, sabe? Porque eu fiz um desenho dentro da minha casa, no interior do último estado do Brasil, e esse negócio está rodando nos Estados Unidos e o mundo todo, sabe? É uma sensação meio que não cai a ficha, assim, demora um tempo. Um tempo depois, por exemplo, esse desenho saiu na 0 Hora e não fui acreditado. Eu peguei e mandei um e-mail para o repórter agradecendo, primeiramente, e pedindo que da próxima vez, se possível, me acreditasse. Ele, em seguida, me respondeu, se desculpando e dizendo que ele jamais achava que aquilo ali era um brasileiro que tinha feito, muito menos alguém do ladinho de Porto Alegre, de onde ele estava. Eles achavam que aquele desenho, aquela arte, era uma arte original dos Simpsons. Vocês, assim como eu, acredito que também estejam adorando conhecer os bastidores da carreira do Mauro. Mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e já a gente está de volta. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias. Mauro, quero saber o seguinte, além de em telas, onde nós encontramos ilustrações de Mauro Villarreal? Não vamos de forma alguma botar um ponto final nisso. Mas eu tenho um trabalho que ele é muito variado, sabe? Eu circulo desde marcas de skate, marcas de roupa, já trabalhei para grandes editoras americanas de quadrinhos e caramba, escultura, cara, tô adorando esculpir. E muito pôster de shows, capas de disco. Então é um universo bem variado. Uma das coisas que eu procurei fixar no início da minha carreira era a possibilidade de abrir o leque, abrir o máximo possível. O desenho ele é presente em todo o nosso ambiente. Aonde quer que a gente olhe, tem desenho. O marceneiro que vai fazer a cadeira precisa de um desenhista. E a gente não se dá conta, então é um mercado muito amplo. E quando eu iniciei, eu fiz questão de deixar isso bem claro. Eu sempre uso uma comparação, como se, sei lá, eu sou um desenhista que gosta de desenhar círculos, mas
o mundo hoje exige que se desenhe quadrados. Caramba, eu preciso vender, eu preciso pagar minhas contas. Então, eu vou convencer minha mente que o quadrado é um círculo com 4 cantos. Então, eu gosto de me adaptar ao mercado e não forçar o mercado a aceitar o que eu quero fazer. E como foi para você trabalhar na Marvel? Eu comecei na DC, depois fui para Marvel e depois fui convidado pela Disney. Olha só, gente. Como foi essa experiência? Qual é a sensação? Cara, assim, ó, sabe quando tu tá subindo um degrau de cada vez, uma escadaria, e tu só tá preocupado com aquele degrau. E muito raramente tu para no meio da escada e olha para trás e vê o quanto subiu. Então, acho que foi meio isso, assim, sabe? Foi um momento super bacana, óbvio. Tem esses eventos de quadrinhos, estilo Comic Con. E, caramba, teve anos que eu fiz todas as Comic Cons, começando em Buenos Aires até Vitória, no Espírito Santo. Então, é muito bacana, assim, sabe? Tu chegar e saber que tem gente que quer te conhecer, que tem gente, às vezes, te esperando no aeroporto para pegar um autógrafo, tirar uma foto. Mas eu tento sufocar esse pequeno argentino que tem dentro da gente chamado ego. Mauro, como você lida com o bloqueio de criatividade? Acho que acho que os 2 maiores problemas de quem trabalha com a arte é o bloqueio e aquela síndrome do impostor. Que eu acho que, inclusive, a síndrome do impostor às vezes é até pior. É pior que o bloqueio, porque o bloqueio a gente quebra ele. Literal, vamos ser bem literal, é um bloqueio, tu tem que quebrar ele, às vezes tem que ser na marreta. E não tem marreta maior do que tu ficar ali e insiste. Enquanto que o problema da síndrome do impostor é quando tu olha assim o teu trabalho e tu pensa, caramba, isso é uma droga, mais cedo ou mais tarde todo mundo vai descobrir que eu sou péssimo. Isso é uma farsa. Sabe, tu se acha, tu sente como se o teu trabalho não estivesse atingindo o padrão que tu gostaria. Isso me incomoda muito. Mas o bloqueio criativo é isso, sabe? Às vezes tu compreender, tu aceitar que tu tem que às 3 da tarde deitar no sofá e assistir uma série, porque aquilo ali é o que vai te fazer produzir muito mais e muito melhor. É dar um tempo para tua própria cabeça se refrigerar. Para quem não sabe, o Mauro é virginiano, então tá explicado um pouco essa autocobrança. Virginiano tem muito disso, né? Ele falou que não acredita em signo, mas para quem acredita, já fica a dica aí para vocês tentar decifrar o Mauro e compreender um pouco mais a história dele. A questão de inspiração, Mauro, eu acredito que a inspiração nos encontra em movimento. Porque, por exemplo, se a gente para aqui, vou pensar em algo, talvez não venha. Mas se a gente vai, por exemplo, passar um café, assistir uma série, correr, simplesmente vem. Eu tô muito assim, olha, ao invés de correr, eu vou lavar a louça, eu vou limpar o banheiro, eu vou... Aquelas coisas de dono de casa também, sabe? Mas as grandes ideias tendem a surgir naquela tarde chuvosa de terça-feira, quando a gente não está esperando, e então é muito importante estar sempre preparado para se ouvir. Eu consigo ter essa capacidade de desopilar mesmo, assim, sabe? De liberar a cabeça, eu vou e... Cara, eu acho que pra mim não tem exercício melhor para ter ideia do que lavar louça. Eu adoro lavar louça, porque é aquele exercício repetitivo, onde tu não precisa pensar. Tu tá ali com a mão quentinha na água, muita espuma, e aí a cabeça começa a viajar. E ali, às vezes, rolam grandes ideias ali. Nesse momento é um solo fértil. 2014 foi um ano que foi um divisor de águas para você. Você participou do Art Battle Brasil, o primeiro gaúcho a participar. Quem não sabe, é um grande evento, o Art Battle Brasil é um grande evento consagrado
internacionalmente, que surgiu no Canadá, me corrige. Veio para o Brasil em 2014, ocorre pontualmente em São Paulo, Porto Alegre, e o Mauro, como eu falei antes, foi o primeiro gaúcho a participar. Como foi essa experiência, Mauro? Pô, caramba, ela veio por conta da grande insistência de um amigo. Ele insistia muito que eu apresentasse meu portfólio para eles. E porque esse evento, ele é justamente o que o nome diz, uma batalha de arte. São 16 artistas num palco, pintando uma tela super grande, 60 por 80, que é uma tela grande mesmo, em 20 minutos. Precisa começar e encerrar o trabalho em 20 minutos do zero. E essa dinâmica, ela é muito tensa para quem está ali na frente da tela para fazer o trabalho. Então, e eu me adaptei muito bem a isso. E ela foi realmente o divisor de águas. A partir dali, eu adaptei essa técnica para outros trabalhos. E hoje, uma das coisas que eu mais tenho prazer em fazer é justamente dividir o palco com grandes nomes da música brasileira, fazendo isso, pintando ao vivo no palco, em frente ao público, sem pressão. É um exercício gostoso. Só corrigindo, esse evento acontece mensalmente em São Paulo e pontualmente em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Eu toquei nessa questão do evento porque nós temos também um depoimento do fundador do Art Battle Brasil. Conhece? Nunca ouviu falar? Caramba, grande Ramon. Ramon Sabatini, roda aí. Grande Mauro Villarreal. Fiquei muito feliz em receber o convite do programa Memórias da Vale TV para falar algumas palavras desse artista que eu admiro muito. Na minha sala eu tenho uma obra dele aqui atrás da minha mesa. Conheci o Mauro há 7 anos, quando ele veio para São Paulo participar do nosso evento de Batalha de Arte. Ele deu um show no evento e a gente manteve contato desde então. O Mauro, ele é um artista completo, ele é um artista que ele navega entre diversas linguagens com uma facilidade muito grande, ele domina diferentes técnicas. Se você entrar no Instagram dele, você vai ser maravilhado por obras completamente diferentes uma das outras. Além disso, ele é um pai espetacular. Uma vez a filha dele estava com uma certa dificuldade no aprendizado de ler e todo dia de manhã ele fazia um lanchinho para ela e no guardanapo ele fazia uma tirinha de ilustração com uma fala e isso estimulou ela a ler e isso foi um material que depois ele mostrou na TV e acabou inspirando muitas pessoas. O Mauro é um artista que eu admiro muito, ele tem sucesso internacional, já expôs em diversos salões fora do Brasil. E desejo todo o sucesso do mundo para ele, dizer que aqui você tem um grande admirador e boa sorte. A partir do Art Battle Brasil, você começou a participar de outros eventos, certo? Quais eram esses outros eventos? Caramba, literalmente aquilo ali foi um divisor de águas. O Ramon é um monstro, ele tem uma visão de arte como mercado incrível e eu tenho muita felicidade de trabalhar com eles. E, caraca, a partir do Art Battle, com eles, eu me apresentei em eventos imensos. Brasil Game Show, por exemplo. Brasil Game Show foram 5 dias pintando ao vivo, para um público total de quase 100 mil pessoas. Então é bastante gente, mas sem pressão. Eu tenho aqui uma lista de atração, né? Festival de Cinema de Gramado, Game Brasil Show, Pixel Show. Tem uma lista. Cara, Pode Festival todos, Festival de Cinema de Gramado, eu sou apaixonado pelo filme O Segredo dos Teus Olhos, aquele filme argentino. E sinceramente, ali foi realmente muito emocionante, porque eu me lembro, antes de começar a pintar profissionalmente, que eu ia para Serra, eu ia para Gramado, e aí eu ficava fascinado olhando aqueles caras ali fazendo desenho ao vivo, eu achava o máximo aquilo. Então, aí quando rolou esse festival de cinema, foi o último antes da quarentena,
De repente eu me vejo no tapete vermelho, anunciado no site do festival como uma das atrações. E eu olhei assim, aí tinha ali o cordão de isolamento e todo aquele público ali. E eu tô ali pintando, tô pintando totalmente improviso. Resolvi pintar um quiquito com tinta dourada. E como eu te falei, eu sou apaixonado pelo Segredo dos Teus Olhos e pela Soledad, a atriz principal, Soledad Villamil. E eu tô ali, de repente, eu começo a ver que tá pipocando flash direto assim, e eu olho para trás, tá ela parada atrás de mim, olhando eu pintar. E aí eu, caramba... Zerou a vida nesse momento. Parei e ela fez um coraçãozinho pra mim, eu fiquei, cara, eu não acredito. Passa um filme, né, Mauro? Passa. Literalmente. Literalmente, passa um filme. Bom, estando no festival de cinema, nada mais justo que passe um filme. E nesses eventos você conhece muitas pessoas. Nós vamos trazer agora o depoimento de uma pessoa que te conheceu em um desses eventos. Roda aí o recado do Rinaldo. Rinaldo Souto. Mas que honra e que privilégio poder fazer parte das homenagens a este ícone das artes plásticas do nosso país. Mauro Villarreal, além de um artista sublime, um ser humano encantador. Eu o conheci o ano passado, no Universo Gaúcho, em alusão aos festejos farroupilhas de Porto Alegre. Isto me motivou a convidá-lo a fazer parte do projeto Caminhos da História. E com ele, viajei por 8 cidades. Conhecemos um pouco da Costa Doce gaúcha e eu, particularmente, me senti lisonjeado ao poder apresentar e falar um pouco da história deste ser humano tão maravilhoso, tão encantador. Mauro, eu quero te dizer do fundo do meu coração, é uma grande honra estar ao teu lado, poder conhecer uma pessoa que é uma lição de vida, que nos mostra que não importa o quão famosos sejamos, quanto talento Deus tenha nos privilegiado, que o mais importante é que sejamos sempre pessoas generosas, sinceras, gentis, humildes, e tu és um exemplo de tudo isso. Eu te agradeço por todas as coisas que tu me ensinou durante esse tempo que podemos conviver, e que Deus Nosso Senhor me deu o privilégio da tua amizade por muitos e muitos e muitos anos. Meu coração, meu carinho e meu abraço, Mauro Villarreal. Caramba. Você faz novos amigos, novos fãs, por onde passa. Ele participou do documentário Caminhos da História. Sim, ele é o apresentador. Cara, o Rinaldo é incrível, ele é um grande coreógrafo, um cara super consagrado. Então, poder conviver com essa variedade de gente é sensacional. Principalmente porque o artista plástico, o desenhista, o pintor, o escultor, eles sempre foram backstage, eles sempre foram bastidores, sabe? Então, poder estar trazendo essa visibilidade, botando na frente das câmeras, é diferente e é, antes de mais nada, um privilégio. Falando em câmeras, nós temos o depoimento também do Rodrigo Biasi, que foi o que fez toda a gravação, a filmagem desse documentário. Roda aí. Fala, Mauro! Beleza, galo velho? Passando aqui para te desejar meus parabéns, um desejo de muitas coisas boas, que Deus continue te abençoando teu caminho aí, que seja cada dia mais próspero, que tenha muito rendimento ao longo dos anos aí, que tenha cada dia mais aprendizado, que a gente possa fazer muitos outros projetos juntos, como está sendo um sucesso esse Caminho da História. É isso aí. Eu acho que a humildade que tu tem, cara, o que tu passou para nós nessa viagem, espero que essa amizade se fortaleça cada dia mais e só tenho a te desejar coisas boas. Que Deus continue abençoando teu caminho, que tu trilhe cada dia mais o sucesso, tá bom? Então, caramba, Rodrigo um baita profissional, e o que eles faziam no caráter técnico,
Porque a gente trabalhou gravando tudo ao vivo, tudo no improviso, com uma equipe técnica incrível, em situações totalmente adversas. Então, esse pessoal ali da técnica, eles são fora do comum. Tu conseguir entregar um produto com aquela qualidade, naquelas condições, é para poucos. É uma produção enorme. Sim, sim. Enorme. Mauro, você tem uma relação boa com várias pessoas do meio artístico. Um exemplo disso é o depoimento do músico Chico Paz. Ele gravou também. Roda aí. Olá, eu sou Chico Paz. Eu estou aqui a convite da Patrícia para falar sobre meu querido amigo e muito talentoso, muito mesmo, o Mauro Villarreal. Eu conheço o Mauro há muitos anos. Nem lembro quando exatamente o ano que eu conheci ele, mas eu lembro exatamente o dia que eu conheci ele. E a gente criou uma conexão muito forte. Desde então eu criei uma admiração muito grande pelo talento dele, não só pela sua criatividade, forma como expressar suas ideias, mas também pela generosidade e a pessoa querida e especial que ele é. Mauro, te admiro muito, cara. É muito bom te acompanhar e ver tu crescendo artisticamente e profissionalmente. Sou muito honrado em te ter por perto e parceiro do meu trabalho, e eu espero sempre poder contribuir de alguma forma com o teu. Mauro, baita, te admiro, velho. Até mais. Caramba, o Chico é aquele cara assim que há muitos anos a gente permeia o trabalho um do outro. Então cara, é bom demais poder ter a possibilidade de dividir o trabalho, dividir a autoria de grandes coisas que eu fiz na vida com esse tipo de gente. É um grande amigo e é uma inspiração, sem dúvida. Agora falando da carreira internacional, das suas exposições internacionais. Onde seus quadros estão expostos? Bom, uma premissa minha é sempre voltar de fora do país com os meus quadros. Porque lá eles são basicamente mais um quadro pintado por um tupiniquim e tal. E eu gosto de trazer eles para cá. Porque aqui eles têm a capacidade de serem vistos como um quadro que teve lá fora. Mas eu tenho trabalhos aí para grandes clubes do Brasil, por exemplo, Grêmio, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Tenho trabalhos em casa de gente conhecida, desde Barack Obama até hoje, aqui no Palácio Piratini tem trabalhos meus. Felizmente tem muito trabalho mundo afora. Quem fala sobre a sua carreira internacional é o Samuel, um amigo seu. E ele diz no vídeo, o Mauro veio para deixar a sua marca no mundo. Roda aí. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre o meu amigo Mauro Villarreal. Mauro Villarreal é uma dessas pessoas que vieram ao mundo para deixar sua marca. Artista nato, de renome internacional, com obras expostas inclusive no Museu do Louvre. Uma pessoa quem com palavras não vou conseguir expressar artisticamente o que representa, mas a sua obra fala por si só. Mas além desse lado profissional, o Mauro também é um grande pai, um amigo, parceiro, uma pessoa que está aí disposta a se doar, engajada a causas assistenciais tão importantes nesse momento de pandemia. Então, acho que isso tudo faz jus ao nome que assina, Mauro Villarreal, que nada mais é do que uma fusão do simples com o nobre. Mauro Villarreal é um artista com a raiz em sua cidade natal e com o coração no mundo. É uma pessoa profissional, dedicada ao trabalho, mas também dedicada à família e aos filhos. É uma pessoa admirável, que eu me sinto muito honrado em poder dizer que sou amigo e também em poder dizer que sou fã do seu trabalho. Então, Mauro, eu fico realmente honrado em participar dessa homenagem. Te desejo muita saúde e sucesso sempre. Fica com Deus. Estamos juntos. Pô, caramba, Samuel é um grande amigo e a gente
Samuel foi aquele cara assim que a gente sempre conviveu, mas que nos últimos anos acabou se aproximando. Mas eu acho que o segredo do trabalho é mais ou menos o que ele falou ali, assim, sabe? Em outras palavras, é um pouco de cabeça nas nuvens, mas sempre com o pé no chão. Mauro, você conquistou um espaço significativo, né, junto à classe artística. Um exemplo disso é o recado da Patrícia Scossi, coordenadora do Teatro Fevale. Roda aí. Olá, estou aqui no camarim do Teatro Fevale, um local de artista para você, Mauro, nosso artista, um artista aqui da nossa região, que é reconhecido nacional e internacionalmente. É uma honra a gente ter, enfim, convivido contigo nesses últimos anos, aqui no Teatro Fevale, né, Mauro? Tu já esteve algumas vezes participando de algumas ações e até uma homenagem para o Thiago York, com a entrega de uma obra tua para ele, que eu tenho certeza que ele adorou. E, enfim, a gente sabe que a arte, né, viver da arte não é fácil, mas pessoas como tu nos motivam a acreditar que esse é um caminho possível, porque a gente precisa de arte para viver, ela nos transforma, nos acolhe, nos inclui e nos faz refletir, né, sobre a vida. Então, Mauro, parabéns e obrigada pela tua dedicação à arte, siga sempre em frente, um beijo. Caramba, E impressionante o quanto a gente depende, o quanto a gente precisa de pessoas como a Patrícia. Ela é sensacional no que faz e ela faz com uma maestria, ela tem uma capacidade doida, assim, sabe, de unir o lúdico com o prático. Então, pra gente que vive disso, ela é fundamental. Fundamental também são as redes sociais. Atualmente você tem em torno de 10 mil seguidores no Instagram. Uma pessoa que te conheceu através da rede social é a Juliana Heredia. São Paulo? São Paulo, Juliana de São Paulo, uma querida. E ela também gravou, roda aí. Conheci o trabalho do Mauro através da internet, gostei muito de uma das suas ilustrações, logo em seguida já entrei em contato e não demorou muito que essa relação comercial se tornasse de amizade. O Mauro, além de ser um artista talentoso, é uma pessoa atenciosa, uma pessoa tranquila, com empatia. E muitas vezes, quando ele veio a São Paulo para expor o seu trabalho, eu fazia questão que ele ficasse em casa. Eu espero muito, Mauro, que em breve você e sua família possam voltar a São Paulo para que a gente possa comer aí uma boa massa e eu poder ir até o sul para tomar um bom chimarrão. Um abraço, amigo, e sucesso! Caramba, a Juliana é aquela pessoa de que eu tenho certeza que posso sempre contar. E toda passada que eu dou para São Paulo, é impossível não parar na casa dela, dar um oi. São grandes amigos que a gente fez através de redes sociais, através do trabalho, né? Enfim, a rede social é só mais uma ferramenta. E é impressionante o como, se bem usadas, essas redes podem ser agregadoras. Realmente, realmente. Mauro, muito obrigada pela tua participação. Para mim foi uma honra saber mais da tua história. Eu fico muito realizada quando eu conheço o trabalho de um profissional e que, além de ser um ótimo profissional, é alguém ainda mais sensacional como pessoa. Eu acho que a gente tem que ser, antes de qualquer coisa, a gente tem que ser humano. Eu acho que é o que falta no mundo, é isso, sabe? Uma visão literal de sermos humanos. Então é isso, a gente está aí para ajudar, para agregar. Prazer foi meu em estar aqui. Sucesso, Mauro, sucesso. Sempre. E para você que nos acompanhou até aqui, uma ótima semana e semana que vem tem mais programa Memórias. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias.